Bom dia a todos. É um prazer mediar a mesa dos professores Nelson Camata Moreira e Márcio Staff. Nós vamos ter aqui um horário mais apertado, não vamos delongar muito. Só queria fazer uma ressalva que o professor Maurício Oliveira, que nos acompanhar agora nesse painel, teve problemas em Brasília e não conseguiu chegar a tempo. Então, o professor Márcio vai substituir. O painel 4, intitulado Os Estados Totalitários da Literatura Distópica, vai ter aproximadamente 1 hora de duração. Sem mais delongas, vou passar a palavra ao professor Nelson Camata Moreira, para que tenhamos tempo para perguntas. Bom dia. Vou começar saudando aqui a mesa, o meu amigo Luiz Rosenfeld, que é um parceiraço e, apesar de todos saberem, né, da presença dele na organização do evento, imprescindível. Sem ele, tudo isso não estaria acontecendo. Sem muitas pessoas, tudo isso não estaria acontecendo. Sem muitas instituições, também não. E gostaria de saudar o Márcio também, que é um amigo que eu conheci no ano passado, lá em Passo Fundo, né, o coordenador lá do mestrado da IMED, e uma pessoa que eu nutro também bastante consideração e considero um grande amigo. Em relação aos presentes, eu gostaria de saudar cada um, mas é lógico que isso é impossível. Então, e não vou correr o risco de mencionar alguns nomes de alguns professores, mas considere-se todos saudados e abraçados, né, dos alunos que estão começando o curso de Direito, do primeiro período ao último, dos alunos aqui da pós-graduação em estrito sensu, da FDV e de outras universidades, aos professores brasileiros, aos professores que vieram da Europa. Um grande abraço a todos, sejam bem-vindos à FDV. Eu considero a minha casa e, por isso, abro as portas também para vocês, compartilhando esse espaço. O meu painel leva o título Os Estados Totalitários na Literatura Distópica. Então, o título é bastante sugestivo e amplo. E, dentre vários recortes possíveis que eu poderia fazer, para não cair num mar bastante prolixo, eu vou delimitar um pouco a minha fala e eu espero que vocês a compreendam. Eu começo com uma epígrafe, né, com uma ideia, né, que é apresentada numa obra bastante interessante, e depois vocês me ajudem, no final, a conectar essa epígrafe com a conclusão do trabalho, ou levem para vocês, para suas reflexões. Na obra A Árvore do Conhecimento, As Bases Biológicas para a Compreensão Humana, Humberto Maturana e Francisco Varela começam, logo no início do livro, na página 29, eles trazem uma passagem bastante interessante que diz assim: no Zoológico do Bronx, em Nova York, há um grande pavilhão especialmente dedicado aos primatas. Lá é possível ver chimpanzés, gorilas, gibões e muitos macacos do Novo e do Velho Mundo. Chama a atenção, porém, que no fundo existe uma jaula separada com fortes grades. Quando nos aproximamos, vemos uma inscrição que diz: o primata mais perigoso do planeta. Ao olhar por entre as grades, vemos com surpresa a nossa própria cara. O letreiro esclarece que o homem já matou mais espécies no planeta que qualquer outra espécie conhecida. E nenhuma outra espécie destruiu mais a natureza que o ser humano. Isso está na obra A Árvore do Conhecimento, de dois pensadores, pesquisadores chilenos, reconhecidos e premiados no mundo inteiro, no âmbito da biologia e da medicina, e que desenvolveram a teoria dos sistemas, que depois Luhmann vai se apropriar e levar para a sociologia, mas a origem está em Maturana e Varela, estudando células vivas, estudando o corpo humano. Então, a proposta de estudar o totalitarismo nesse movimento distópico, né, pode sugerir vários enfrentamentos em vários lugares. Naturalmente, se eu fosse seguir a pesquisa que eu desenvolvo hoje, por exemplo, em Sevilha, no pós-doutorado, eu penderia para um enfrentamento mais ligado ao Estado e à política.
né, talvez estaria falando aqui de 1984, ou de, talvez, Admirável Mundo Novo, a própria Revolução dos Bichos, né, que é excepcional para se discutir o Estado, os direitos humanos, mas eu acabei me reaproximando de um filme e fui em busca do livro que eu não havia lido ainda, que deu origem a esse filme. Então, o título da minha fala, dentro dessa temática, seria Reflexões em torno dos direitos humanos a partir da distopia na literatura e no cinema. Né, de uma forma, talvez, um pouco ousada, eu vou trazer, além da obra que eu pretendo compartilhar aqui com vocês, também vou trazer uma película, um filme. Então, dentro desses livros que todos adoramos, ou muitos aqui adoram, né, Admirável Mundo Novo, Laranja Mecânica, Clube da Luta, são todos distopias, né, e que a gente já vem discutindo, seja lá no programa de televisão, seja no nosso café de literatura aqui, sempre aparece uma obra dessa. E a obra que eu vou trazer para vocês hoje é uma obra de um autor norte-americano chamado Philip Dick, e o título dela é Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas? Essa obra deu origem ao filme Blade Runner, O Caçador de Androides. O livro foi escrito em 1968 e o filme é de 1982. Conversando com um professor antes da palestra, ele me perguntou, mas mesmo os amantes da ficção científica, hoje, jovens de 18, 20 e poucos anos, que talvez nem eram nascidos quando Blade Runner foi rodado, conhecem a película, gostam? Aí eu pensei, se gostam de ficção científica, é impossível não gostar desse filme. E mesmo aqueles que não gostam de ficção científica, até por uma curiosidade intelectual, saindo um pouco do gênero que você gosta, vale a pena mergulhar nesse gênero, né, passeando um pouco por esse filme, porque é uma grande reflexão sobre questões éticas, sobre questões que envolvem questões existenciais humanas. Então, começando esse enfrentamento, antes de falar um pouco mais da obra e do filme, eu posso dizer para vocês que na narrativa literária distópica é possível aprofundar os fundamentos e buscar os fundamentos para uma melhor compreensão das diversas formas do inumano e das diversas formas de desumanização. Na literatura e no cinema distópico, nós temos excelentes mecanismos para refletir sobre a desconstrução do que é o ser humano e a construção, né, ou a consideração do que possa ser o inumano. Numa obra distópica, podemos encontrar facilmente processos de violação de direitos humanos que podem partir do Estado e da própria sociedade. Por isso, falamos numa distopia política, numa distopia cibernética, numa distopia apocalíptica. Assim, na distopia, é possível estudarmos temas fundamentais, como a democracia e os direitos humanos, a partir de suas negações, de suas violações, a partir da violência constante e multifacetada que marca o princípio do convívio social. Né? Na distopia, a gente vai encontrar tudo aquilo que não gostaríamos de ver, ou que fingimos não existir, né? Violações de direitos humanos, movimentos totalitários, de anulação da liberdade, né? De destruição da dignidade. Atualmente, o enfrentamento crítico dos direitos humanos e da democracia, né, ele ganhou áreas em todo o mundo, é tratado sob diferentes perspectivas. Eu, atualmente, me reaproximei desse estudo, graças a esse período que eu estou vivendo lá na Europa, e graças a um amigo chamado Davi Santos Rubio, que é um grande parceiro do falecido Joaquim Herrera Flores. Os dois coordenavam na Pablo de Olavide um mestrado e um doutorado. O Joaquim morreu, e o Davi segue com esses estudos. Inclusive, eu faço parte de um grupo de estudo dele lá, chamado Antagônicos, em que se discute essa teoria crítica dos direitos humanos. Então, aproveitando a minha experiência de vida atual e acadêmica, de estudar criticamente os direitos humanos, e não é uma crítica meramente marxista, daquela tradição que se desenvolveu ao longo do século XX, tem outros ingredientes bastante interessantes, dentre eles a literatura, né? Eu vislumbrei facilmente nesse filme e nesse livro uma possibilidade de reflexão sobre
os direitos humanos e sobre a democracia. Então, nesse sentido, dentre as várias possibilidades de se trabalhar criticamente os direitos humanos à luz das distopias literárias e do cinema, a proposta que eu apresento é a partir dessas duas obras. Repito, né, para quem está chegando aí, para quem está acordando ainda, eu sei que é difícil acordar com horário de verão, um determinado horário, né? E ainda mais estudar às 7h30 da manhã, dentre outras coisas, eu acho que é até falta de educação, né? É uma agressão ao organismo e uma falta de educação. Estudar às 7, 7h30. Ninguém vai para a faculdade feliz às 7 horas da manhã. A gente finge pelo convívio social. Sim, mas acordamos cedo. Eu não acordei há 10 minutos, André. O André ele tem uma obsessão por tempo. Depois eu vou fazer uma homenagem a ele aqui na minha fala. Está separado já por essa obsessão pelo controle do tempo, das falas. Pode deixar que, se de repente eu passo uns 5 minutinhos só para te ver irritado. A fala cabe em 30 minutos, mas eu vou esticar um pouquinho só para te irritar. Então, voltando aqui ao fio da meada, a questão que fica, para a gente poder evoluir um pouco, o que eu falei até agora? Que vou enfrentar um filme e um livro distópicos, né, que marcaram a ficção científica no cinema e na literatura, e que nos trazem o seguinte desafio. Né, talvez os incautos ou alguém mais curioso, mais ansioso, quer saber, mas, afinal, o que tem a ver direitos humanos com ficção científica? A primeira pergunta é essa, tem a ver direitos humanos com ficção científica? E o desdobramento dessa pergunta é, dentro da ficção científica, Blade Runner ou Sonham os androides com ovelhas elétricas, tem a ver com direitos humanos? É mais ou menos isso que eu vou tentar refletir. Não vou trazer respostas absolutas, não vou afirmar peremptoriamente, e espero que tudo isso soe como reflexões e aproximações para vocês. O meu discurso não tem um caráter dogmático, né, tampouco o desejo de trazer uma verdade absoluta. Vamos lá, vamos contar um pouco a obra, que eu acho que é a parte mais legal de tudo aqui nesse encontro, é quando contamos a literatura. O direito a gente pega ali, junta, aproxima, mas o gostoso da ideia aqui, sem dúvida alguma, é a literatura, e vamos prestigiá-la. O livro Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas foi escrito em 1968 por um autor que morreu precocemente. Inclusive, ele morreu quando estava sendo rodado o filme, ele tinha uma expectativa imensa de ver o filme, ele conversou com o diretor do filme, o Ridley Scott, falou que gostaria muito de ver o livro dele no cinema, e morreu exatamente no ano que o filme veio ao público. Esse autor, o Philip Dick, ele tem várias obras de ficção científica que deram origem a vários filmes também. Minority Report é dele, O Vingador do Futuro é dele, e outras tantas, e também outras que não foram ao cinema e são tão boas ou melhores que as obras que foram ao cinema. Ele tem uma forma própria de pensar, de escrever. Ele viveu a Guerra Fria e imaginou um mundo na ficção científica que é um misto das angústias atuais com aquilo que ele vislumbraria ou vislumbrou para um futuro, né, de uma terra destruída, de relações sociais extremamente fragmentadas, de um abismo ainda maior entre as pessoas, né, e um individualismo ainda mais exacerbado. Então, qual é o enredo da história? Eu vou resumir muito rapidamente. O enredo da história é o seguinte: a Terra passa por um período que provavelmente ele não fala explicitamente, mas foi uma guerra nuclear. Fica devastada em maior parte dela. As pessoas passam a viver ou sobreviver em algumas cidades, como São Francisco, por exemplo, e constantemente existe uma película, assim, um pó, uma poeira, e não é Vitória com a nossa ArcelorMittal. Qualquer semelhança, qualquer coincidência é mera semelhança, né? Também as pessoas respiram esse ar muito mais tóxico, né, e, por isso, acabam desenvolvendo uma série de doenças e de formações precárias do seu corpo. Então, o que fazem aquelas pessoas que ainda estão sãs? Vão morar em outro planeta. Essas pessoas que vão morar em outros planetas, especialmente em Marte, né, elas são impulsionadas a viver lá graças a um comércio, né, de transferência dessas pessoas, que inclui, inclusive, pesquisa com material genético e produção de androides que vão servir como escravos para a pessoa poder morar em Marte. Então, como é o mundo para o Philip Dick em 1992? Ele disse na obra, ele escreveu em 68. O Blade Runner
em 82, fala em 2019, né, para ter uma diferença temporal futurística aí. Mas aí ele diz que o mundo em 92 é assim, a Terra com pessoas, grupos desiguais, pessoas que são consideradas inferiores e, por isso, não têm o direito de morar em Marte, porque não são sadias, não são sãs, e as que vão para Marte compram os seus androides para desempenhar todas as funções que elas não querem fazer, são espécies de escravos, fazem tudo, funções domésticas, enfim, coisas que trabalham como motoristas, tudo o que você desejaria que alguém fizesse para você, o androide faz. Acontece que, muitas vezes, os androides se rebelam, né, por diferentes motivos, e voltam para a Terra, para tentar entender o que aconteceu com eles. No filme, por exemplo, fica muito claro que eles têm prazo de validade. Eu vou apresentar 2 minutos do filme, que é uma das cenas mais bonitas que existe na ficção científica, e eu ousaria dizer uma das cenas mais bonitas que existe no cinema. Uma fala do Rutger Hauer para o Harrison Ford. Os 2 personagens, o Rick, que é o caçador de androides, e o androide mais inteligente, mais forte, que é o Roy. Então, essas pessoas, esses androides voltam à Terra por diferentes motivos, ou para se vingar, ou para entender melhor, ou para tentar viver, especialmente, tentar ser homem, ser considerado como um homem, porque eles são idênticos. Não existem fios, não existem circuitos, não existem chips. Existem tecidos sinteticamente produzidos idênticos, do cérebro à unha do pé. A engenharia genética chegou nesse ponto. E aí existem os caçadores de androides que aposentam, ou seja, exterminam os androides quando eles chegam na Terra, né? O Rick, que é o protagonista, que é o personagem principal, é um caçador que ele tem um sonho. O sonho dele é ter um animal, porque ter um animal nesse mundo devastado é um luxo. Ter um ser vivo em casa. Como as pessoas não têm condições de ter animais, elas compram animais elétricos. E o Rick tem uma ovelha elétrica em casa, e ele tem muita vergonha disso, né? E ele sonha em ter uma ovelha de verdade ou qualquer outro animal. Então, o grande status, né, a grande afirmação até humana é você poder dizer que você cuida de um ser vivo, esse ser vivo é um animal, ele é seu, e custa uma fortuna, porque não existem mais animais. Espécies inteiras foram extintas e outras são raríssimas, né? Então, a história gira em torno disso, desse desejo de viver por parte de alguns, o desejo dos androides de se conhecer, principalmente o último segmento mais avançado, o Nexus 6. Esse grupo de androides foge de Marte, são 8. Desses 8, 2 são mortos e ficam 6. Esses 6, o Rick tem que perseguir, ou aceita perseguir, para poder juntar dinheiro para comprar uma ovelha de verdade. Porque o sonho de consumo dele é poder ter um ser vivo, né? Ele é envolto por máquinas, por um animal elétrico, por um aparelho que você mede a sua sensação e se comunica com outras pessoas, isso em 68, como se fosse um videogame. Né, a televisão se comunica com a pessoa, existem teleconferências, ele escreveu isso em 68, a nossa ligação com a imagem, ele já vislumbrou a esse tempo todo atrás. Então, nesse sentido, isso é o livro, é a síntese do livro, nesse sentido, o filme reduz um pouco a história, sem perder ou sem tirar o encanto. O Ridley Scott, quando fez o filme, se preocupou em colocar cenas de ação, as perseguições aos androides, porque se tornou um filme de ficção científica muito voltado para a ação. O livro, para quem for ler depois, ou para quem já leu, é mais filosófico, traz discussões éticas, traz discussão sobre religião, traz um enfrentamento mais no âmbito da comunicação. O filme, já trabalhando a imagem, é natural que se faça isso, né, trabalha essas cenas de ação, mas sem perder aquelas tiradas que ficam ali para nós refletirmos. Tá? O filme, já que eu falei um pouquinho do autor e do livro, agora, falando do filme, quem não conheceu, por favor, assista esse filme. Pelo menos para você dizer que assistiu um filme paradigmático de ficção científica, e se não gostou tanto, mas você assistiu. Tá? Blade Runner, ele foi ao ar, né, foi ao cinema em 82, o elenco é extraordinário, os 2 principais são atores que dispensam qualquer apresentação, as imagens e a história é mais ou menos o livro reduzido, dando ênfase em alguns pontos e modificando algumas passagens. Como é que está o tempo aí? Tá. Então, nessa forma de apresentar
a obra do Philip Dick, o nosso diretor, Ridley Scott, acabou levando mais o enfoque para essa questão da Terra. O filme já começa com os androides na Terra. Já começa com uma entrevista com um androide, que é a única forma, isso é uma informação importante, a única forma de detectar se aquele ser que está na sua frente é um ser humano ou um androide, é através de um teste, de um método. E é um método que você coloca um aparelho na pupila da pessoa, que mede os movimentos dos olhos, e ele depende da entrevista que o especialista, o expert, o caçador de androides tem que ser bom nisso, vai fazer. E a forma de você descobrir é ir provocando sensações e emoções a ponto de mostrar se aquele ser tem um senso de alteridade, tem uma sensibilidade, tem um sentimento que só o ser humano teria, né, em relação aos animais, em relação aos seres vivos, em relação a um parceiro, em relação à família. Ele vai fazendo o formulário, ele vai é como um jogo de xadrez, ele vai tentando dar checkmate no entrevistado a todo momento. Se ele descobre que é um androide, ele já aniquila ali no próprio instante, né? Se não, pode viver, você é um humano. Certo? Então, a partir desse enredo, eu passo para um próximo momento. O primeiro momento da fala foi esse, né? Foi mostrar um pouco do livro, um pouco do filme, que depois a gente pode voltar, pode conversar aqui no debate, ou pode conversar depois do debate, né? Eu passo a um próximo momento da minha fala, que é a seguinte: os totalitarismos e a negação de direitos humanos podem ser vistos, afinal, de que maneira nessas duas películas. Tá? Então, só recapitulando, em homenagem aos meus queridos amigos que, como eu, detestam chegar cedo, estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. A primeira parte foi a exposição do Sonham os Androides com Ovelhas Elétricas, o livro, o filme Blade Runner, e agora, alguma ligação ou reflexão possível com o discurso sobre direitos humanos. E aí, para fazer essa ligação, homenageando aqui os meus alunos que fazem um grupo de estudo, Direitos Humanos e Hermenêutica, mitos e profanações na construção de direitos fundamentais, a gente trabalhou 3 livros de George Agamben, em semestres diferentes: Homo Sacer, Estado de Exceção e O que Resta de Auschwitz. E, ao rever Blade Runner, sei lá, pela 5ª, 6ª vez, eu vi menos que você, Laurence, com certeza. Laurence é um apaixonado pelo filme, a gente estava conversando. Mas, quando eu vi esse filme agora, novamente, já vi após a leitura, e melhor que a leitura, a discussão dessas obras. Então, eu pude perceber o seguinte: como essa questão, por exemplo, do homo sacer, do ser sacrificável, né, que o Agamben começa lá fazendo aquela distinção, que eu acredito que a maioria aqui conheça, entre bios e zoé, né, que essa busca do que podemos ser a partir daquilo que já temos, que é a própria vida, a vida nua, a vida crua, que ela é implementada pela nossa comunicação, né, pela nossa forma de agir. E o que os androides buscam é uma interação, é um reconhecimento, é a possibilidade de ser reconhecido como humano e não um escravo. Ele simplesmente diz o seguinte: eu não quero ser um escravo mais. E mais, por que me fizeram com 4 anos de vida? Eu queria viver mais. Então, isso, de certa forma, é uma desconstrução do método, porque, naturalmente, ele já começa a revelar um sentimento. Ainda que de forma violenta, porque eles são violentos, eles fogem de Marte matando 23 pessoas, mas, quando eles chegam na Terra, não é para promover um genocídio ou uma matança generalizada, é para ir na empresa de engenharia genética e entender por que ele só tem esse tempo de vida, o que ele faz para viver mais. Eu quero viver mais. 5 minutos. Então, resumindo aqui, cometendo esse crime contra George Agamben, do Homo Sacer, a reflexão que veio foi sobre essa questão do ser sacrificável, mas alguém pode pensar: Nelson, mas você está viajando demais, você está falando de ser sacrificável em relação aos androides. Não, eu estou falando do Homo Sacer também dos seres humanos que ficam na Terra e não podem ir, e que podem ser, de certa forma, sacrificados, continuar respirando a poeira radioativa, não têm o direito a ir para Marte. Eu seleciono, como historicamente vem sendo a história dos direitos humanos, né? Eu seleciono quem é mais humano. Eu seleciono quem é liberal, proprietário, branco, e com aquelas características do século XVIII, para ser enquadrado como direitos humanos. Nós não entendemos direitos humanos como conflitos que emergem da sociedade. Esperamos que o Estado
nos dê ou nos afirme, quase que com exclusividade, os direitos humanos, no âmbito interno, no âmbito internacional. E aí assistimos cotidianamente, seja o que acontece no Brasil, seja o que aconteceu ou está acontecendo com a Síria lá na Europa, aquela cena do bebezinho rolando na praia é emblemática. Aquilo ali é o homo sacer, é o ser que pode ser matado, no fundo. No fundo é isso. Depois vem a imagem, né, da infância e todo aquele impacto que fica. Então, do homo sacer, eu vou colocar agora em forma de tópicos para poder acelerar e mostrar o trecho do filme. Fica essa reflexão sobre quem são os homo sapiens hoje e de que forma a gente pode repensar a condição da humanidade, seja à luz dos avanços tecnológicos, já que o Nexus 6 é mais inteligente que o homem e passa a ter os sentimentos iguais aos homens, parece que isso está muito distante, eu não sei até que ponto, não sei se a professora Elda está aí, que estuda bioética, mas a questão fica em torno dessa questão do ser matável. Né? Em relação ao estado de exceção permanente, que é o outro livro do George Agamben, que se conecta ao Homo sacer, nós vivemos um mundo, diz Agamben, de um estado de exceção permanente. Na verdade, a regra é o não direito, ou é uma lei sem força de lei. Ele se apropriou um pouco do discurso de Derrida nos Estados Unidos, né, repensou aquele texto dele, Força de Lei, e aplicou, principalmente no âmbito da filosofia política, essa ideia de que o direito ele é suspenso em determinadas situações, mesmo que não haja previsão de suspensão. Então, a gente não está falando de um estado de exceção que está previsto na Constituição, num determinado artigo autorizado pelo direito. Não. O direito ele convive com o não direito permanentemente, principalmente quando ele é afetado pela questão econômica. Eu escrevi um texto sobre isso em relação ao meio ambiente, falando da construção de Belo Monte. Né? Como todas as discussões jurídicas são suspensas, e os critérios que são rapidez, danos causados, não ao meio ambiente, mas ao desenvolvimento, porque parar a obra é um prejuízo imenso, né? E, enfim, isso vai trazer desenvolvimento. A Amartya Sen já falou um pouco sobre isso, Celso Furtado já denunciou isso na década de 60, calma, desenvolvimento para quê? Em que quantidade? De que forma? Então, o estado de exceção permanente aparece na obra, por quê? Porque os matadores, os caçadores, têm autorização para exterminar os androides. E, nas entrevistas dele, eles podem errar. E, errando, eles podem matar seres humanos, simplesmente porque você respondeu errado, você não demonstrou sentimento, sua pupila não fez o movimento como deveria fazer, e você pode ser também um ser sacrificável. Certo? E o que resta de Auschwitz, eu vou remeter à imagem que eu vou passar em um minutinho para vocês, quando... Eu já te dou o ok. Quando o androide, o Roy, fala sobre as imagens que se apagarão. Essas imagens que apagarão, como Lágrimas na Chuva, aliás, isso é um livro de uma autora de Barcelona, Lágrimas na Chuva, também de ficção científica. Espera aí, eu dou o ok. É melhor. A imagem que a gente vai ver agora, eu não vou querer interpretar para vocês, que eu acho que seria... Pode dar pausa. Essa imagem, que vai ser exibida agora, é a última cena do Blade Runner. Tá? É a cena final. Antes dela, só para vocês entenderem por que os dois chegaram aí, ele é o último androide a ser exterminado, o Harrison Ford já conseguiu matar todos, e existe uma cena de luta. Né, eles vão para o enfrentamento físico e, lógico, o Roy, além de ser tão ou mais inteligente, é muito mais forte, um soco dele fura a parede, o empurrão dele, o Harrison Ford voa a uma distância, né, sobrenatural, e ele tem a chance, a hora que ele quiser, de matar o Harrison Ford. Então, em determinado momento, ele vai falar ali sobre o que ele viu, o que ele sofreu, e que isso não vai ser aproveitado. Isso vai se perder como lágrimas na chuva. Em O que Resta de Auschwitz, Lara, que está aqui, que é do grupo, mas quem fez o Paulo ali, que é do grupo de estudo. O interessante da obra é que parece que o Agamben vai falar nas atrocidades em si e dos exemplos terríveis que não devemos seguir. Não, ele vai buscar aquilo que não pode ser relatado. O que resta de Auschwitz são os depoimentos não dados. O que resta de Auschwitz é a história do muçulmano, que não é o muçulmano no senso comum. O muçulmano é aquele ser sacrificável dentro do campo de uma forma mais intensa ou mais fácil que qualquer outro ser, porque, lógico, no campo de concentração todos são sacrificáveis. Hurbinek, que é um garotinho que morreu sem aprender a falar,
na obra relatada por Primo Levi, que viveu no campo, e que está na obra do Jorge Agamben, o Rubinstein, ele simplesmente viveu perambulando. As pessoas tentavam se comunicar com ele, mas não entendiam, porque ele não tinha aprendido a falar ainda. Ele era um órfão e acabou sendo mais um sacrificado, porque ele era um sacrificável. A reflexão que eu vou deixar com vocês é sobre essa possibilidade de convivermos com os seres sacrificáveis. Não vou fazer conexão, os criminólogos vão pensar nos presos, os internacionalistas vão pensar nos refugiados, os sociólogos vão pensar nos subcidadãos, né? Usem da maneira que melhor lhes aprouver, se é que, de alguma forma, isso vai provocar alguma angústia. Então, antes de fazer uma frase final, só queria rever com vocês essa passagem do Blade Runner. Quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it is to be a slave. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched C-beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die.
Num mundo completamente devastado, em que a natureza ainda tentava respirar e as pessoas fugiam da Terra, esses androides chegam com a única intenção que é viver. O Roy tinha 4 anos de validade, né? Então ele sabia que ali já era o momento de se desligar, e com toda a possibilidade de matar o seu caçador, talvez ele tenha dado uma lição de humanidade ao ser humano. Eu vou finalizar aqui, eu não sei se vocês conhecem essa carta, saindo um pouco, mas fazendo uma defesa da literatura. José Castelo, que tinha uma coluna literária no encarte, no caderno, no segundo caderno do jornal o Globo, chamada Prosa, escreveu uma despedida, porque, a partir do dia 12 de setembro, o único espaço para a literatura deixou de existir nos jornais do Sudeste. Não existe mais um espaço semanalmente dedicado à literatura. E aí ele faz uma espécie de agradecimento, despedida e registro com esperança, que eu acho que é a esperança de todos nós. Eu peço licença para ler um texto bem curtinho dele, que é essa carta, depois vocês podem também encontrar, está disponível facilmente na internet. José Castelo escreveu, no dia 12 de setembro passado, assim: chegou a hora de me despedir dos meus leitores. Não é um momento fácil, nunca é. Mas ele se agrava porque, com o fechamento do Prosa, incorporado ao segundo caderno, desaparece o último posto de resistência na imprensa do Sudeste brasileiro. Os suplementos de literatura e pensamento já não existem mais. Um a um foram condenados e derrotados pela cegueira e pela insensatez dos novos tempos. Comandado pela vigorosa Mania Millen, o Prosa resistia como o último lugar de luta contra a repetição e a dificuldade de pensar com independência. Isso agora também acabou. Nosso mundo se define pelo achatamento e pela degola. No lugar do diálogo predominam o ódio e o desejo de destruição. No lugar da tolerância, a intolerância e a rispidez, quando não a agressão gratuita. É o mundo do em que todos dizem as mesmas coisas, usando sempre as mesmas palavras. Um mundo em que a verdade que todos ostentam, de fato, agoniza. Nesse universo, a literatura se impõe como um reduto de resistência. A literatura é o lugar do diálogo, do múltiplo, da diferença. Não é porque gosto de não é porque gosto de Clarice que devo odiar Rosa. Não é porque amo Pessoa que devo desprezar Drummond. Ao contrário, na literatura, na arte, há lugar para todos. Uma pena que o Prosa se acabe justamente em um momento em que nos sentimos espremidos por vozes que repetem sempre os mesmos ataques e as mesmas agressões. Nesse mundo de consensos nefastos e de clichês que encobertam a arrogância, nesse mundo de doloroso silêncio que se apresentam como gritaria, a literatura se torna um lugar cada vez mais precioso. Nela ainda é possível divergir. Nela, ainda é possível trocar ideias com lealdade e dialogar com franqueza, sabendo que o diálogo, em vez de sinal de fraqueza, é prova de força. Lá se vai o Prosa com tudo o que ele significou de luta e de aposta na criação. A meus leitores, que me acompanharam lealmente durante mais de 8 anos, só posso dizer obrigado, e dizer ainda que conservem, a coragem, porque a pluralidade e a liberdade vencerão o escândalo e a cegueira. Apesar de tudo o que se diz e tudo o que se destrói, ainda acredito muito no Brasil, e com essa aposta, não apenas no futuro, mas, sobretudo, no presente, quero me despedir de minha coluna e encerrar esse blog. Aos leitores fica a certeza de que certamente nos encontraremos em outros lugares, nem a loucura do nazismo, com suas fogueiras de livros, conseguiu destruir a literatura. Não tenho dúvidas também, nesse mundo de estupidez e insolência, ela não só sobreviverá, como se tornará cada vez mais forte. Obrigado. Bom, agradecer a fala do professor Nelson e, desde logo, passar a palavra ao professor Márcio Staffen, da IMED.
Bom dia a todos. Tal qual feito ontem, renovar os agradecimentos e toda a saudação elogiosa à equipe organizadora, à Rede de Direito e Literatura, à FDV pela recepção que vem realizando, tanto numa relação do que se acontece e o que passa nessas datas, sobretudo por todo o trabalho que foi realizado antes. A equipe de apoio, os nossos bolsistas, os voluntários e, sobretudo, o corpo de literatos, de especialistas e de juristas que, de alguma forma, se reúnem para debater e para tecer considerações e leituras de cenários e perspectivas. Feito esse agradecimento, e aí sem fazer uma relação específica, nominal, porque é extremamente perigosa de esquecer daqueles que são de igual forma relevantes, só saudar o nosso amigo Nelson por toda a relação que tem e, sobretudo, por ter assumido essa ideia junto com o André, e que, de alguma forma, é um trabalho a longa data e que não precisa de maiores comentários, porque todo o relato é muito mais significativo do que o que possa ser dito. E entrando efetivamente no que compete a essa fala sobre estados totalitários na literatura distópica, eu gostaria, num primeiro momento, de trazer uma provocação relacionada ao Estado, propriamente dito. Sobretudo para que nós tenhamos uma leitura mais aberta desse fenômeno da distopia, da literatura, e, de alguma forma, utilizar dessa relação distopia e utopia para pensar o devir, para pensar o que nós teremos enquanto organizações, enquanto modelos que podem ser totalitários e até que medida nós estaríamos, de alguma forma, fazendo um exercício de futurologia. Por que dessa provocação sobre os Estados? Porque, em alguma medida, é importante destacar de que o Estado é uma construção da modernidade, e não é em razão desse processo de construção da modernidade que nós não podemos fazer alguns cotejos com aspectos prévios que expõem condutas totalitárias. Sobretudo porque, em se falando de estados totalitários, de alguma forma também há um espaço de uma sociedade totalitária e também de organizações totalitárias. Basta nós pensarmos em papel da Igreja, Tribunal de Inquisição, Santo Ofício, movimentos políticos revolucionários e contra-revolucionários, que em algum momento também utilizaram dessa figura de um totalitarismo para instituir uma lógica de terror, uma lógica de perversão, de alguma forma fazer um fechamento para condutas futuras. Há uma outra questão que é relevante, porque há um cenário segundo o qual o Estado se torna cada vez mais perene, se torna cada vez mais débil, o que não significa o seu desaparecimento. Que nós temos, dentro desse contexto de Estado, Estados com nacionalidade forte, impérios disfarçados de Estado, impérios formados por Estados, Estados compostos tão somente de recursos naturais, Estados formados tão somente por estrangeiros, sem uma noção de nacionalidade pura, quase Estados e Estados que existem mais no nome do que propriamente na prática. E aí poderia ser ilustrado com a República Democrática do Congo, por exemplo. Essa é uma questão que me parece ser relevante para se dimensionar o papel da censura, o seu lugar de origem, o seu lugar de construção, de desenvolvimento e de externalização, o papel da democracia e toda a função política que deve exercer, e também o espaço que os direitos humanos devem ocupar, tanto em um contexto atual, contemporâneo, quanto um projeto futuro, uma pretensão que cada vez precisa ter uma consolidação conforme as demandas que vão se apresentando e que, de alguma forma, vão sendo excluídas dos mais débeis. Nós temos, graças à globalização, e aí sem um juízo de mérito efetivo sobre a globalização propriamente dito, mas cada vez mais uma tendência de organizações totalitárias, numa lógica totalitarista diversa daquilo com que normalmente está posta dentro de um glossário político, que é a figura de totalidades parciais. Não mais a ideia de uma totalidade que possa ser universalista, contemplativa, mas que dê conta de preencher um rasgo específico, de um cenário específico, e que dentro desse espaço bem alinhado, determinado, possa exercer a sua totalidade. E fazendo uma leitura e uma antecipação de considerações que nós poderíamos guardar ao final, um exemplo bastante claro sobre o papel dos direitos humanos, sobre a questão da individualidade,
da existência de atributos personalíssimos de um aspecto ao mesmo tempo totalitário, parcial, talvez nós pudéssemos trazer à cena o papel da Agência Mundial Antidoping. Com toda a proposta que tem de combater o doping dentro da prática desportiva e os riscos que isso traz, inclusive com mapeamento genético, um banco de dados genético, a questão da comparação e o limite de desenvolvimento do ser humano, que escapa por completo de uma questão estatal. E de que todo o Estado tem um papel central quando do exercício da totalidade, ou desse totalitarismo, a partir de sociedades totalitárias. E, de alguma forma, isso pode ser vislumbrado tanto em Carl Schmitt quanto Richard Mendel, quando vão organizar todo o processo constitucional que dá ensejo à Alemanha na década de 30, e, de uma forma, justifica, digamos isso com bastante cuidado, todo o movimento nazista que assim foi feito. Há também uma preocupação sobre o totalitarismo a partir de movimentos políticos, o que nós poderemos ver, sobretudo, em George Orwell, e também em Dostoiévski, em algumas passagens dessa preocupação de reforma, contra-reforma e assim por diante. Por sua vez, essa literatura que se apresenta distópica ou anti-utópica destaca-se na função de alimentar o enfrentamento à morte e estatizar o horror, deslocando, sobretudo, o eixo da dor e do sofrimento extremado, impostos a um altíssimo número de vítimas envoltas em uma estética inebriante. Isso pode ser visto numa conceituação que o próprio Ernst Junger vem estabelecer sobre distopia ou anti-utopia. Essa imposição de uma dor radical naturalizada despersonaliza, sobretudo, o papel do indivíduo, o papel da pessoa. E aqui está o grande ponto de enfrentamento sobre a temática dos direitos humanos. De certa forma, não precisaria enfrentar um problema mais consistente, mais detalhado, para ver justamente essa relação entre direito e literatura, a provocação que uma traz ao enfrentamento dos problemas que são também jurídicos. Além dessa estética de horror, em comum a literatura distópica esvazia os atributos personalíssimos do homem, a ideia de uma coisificação, da ausência de um significado individual propriamente dito. E aí nós poderíamos, de alguma forma, compreender que essa distopia é descobrir-se em um mundo em que tudo tem a mesma aparência: homens, carros, médicos, caminhões, chuveiros, e não poder entender como tudo isso se transfigurou em uma gigantesca máquina de morte, tal qual vai destacar Roni Sitrivitsky. Nesse cenário, portanto, a ordenação da vida em sociedade e o papel da sociedade para a caracterização de estados totalitários novamente vem à cena. Uma sociedade que seja autoritária ou totalitária demanda que o porvir não seja desenhado. E talvez esse seja um ponto também a ser enfrentado e caracterize uma censura velada, uma censura não dita. Por mentes que sejam, sobretudo, imaginativas. Esse papel de pensar, um papel de uma ficção, de desvelar novos sentidos e novos atributos, precisa ser enfrentado, e a distopia se afasta, a distopia trata de imediato de negar isso. O que se espera, sobretudo, quando desse rompimento de estados e de uma literatura que caracteriza essa sociedade distópica, é a ausência de se pensar no futuro. Mas não uma ausência de se pensar num futuro que se reduza por si só, mas de achar que, a partir de toda a dor, de toda a descaracterização da pessoa, de todo o terror que possa ser instalado, ao final, todos terão medida de paz assegurada. Que talvez é o fechamento que o George Orwell vai colocar em 1984, quando encerra dizendo que, por fim, amava o grande irmão. Essa ideia de ter um futuro, mas é um futuro sem perspectiva. Um futuro de contentamento e não de perseguição de questões que são efetivamente humanas, que são pretensões relevantes para o indivíduo, sobretudo. Nesse cenário, ato contínuo que pode ser atribuído é que qualquer manifestação de liberdade, de autodeterminação, de livre-arbítrio, automaticamente cai por terra. O máximo que pode existir dentro de medidas que são relacionadas a uma distopia e a esse totalitarismo parcial ou estatal, como queiram, é a instrumentalidade do homem, que é um problema que se enfrenta
basicamente a partir do resgate de toda a reconstrução dos acontecimentos de Auschwitz. Qual é o papel, qual é o local que a consciência efetivamente vai trazer. E aí há uma passagem que não é efetivamente literária, mas que o Todorov vem, de alguma forma, a instituir isso, inclusive em espaços de democracia, sendo ele um dos relevantes teóricos da democracia, que é justamente o mundo pessoal fica dissolvido na ordem do impessoal. Esse é um risco que a totalidade, que esse totalitarismo pode colocar sobre vários aspectos intersubjetivos. Então, o que me parece, e aí eu gostaria disso de deixar também aberto para as considerações da plateia e do público, é lembrar que essa substituição do homem fica expressa por palavras, por conceitos abertos como peça ou como carregamento, tal qual os ofícios da estrutura burocrática nazista se referiam àqueles que seguiam os campos de concentração. A ideia da humanidade, a caracterização do indivíduo com um nome ou com um sobrenome, já fica de imediato preterida. Transfere-se a figura de um nome a um número, e desse número a expressões genéricas, coisificadas, sem relevância, sem um sentimento, sem uma posição que possa ser, de alguma forma, individualizada, e, inclusive, essa ausência de individualização esvazia a aplicabilidade dos direitos humanos. Cria-se, por assim dizer, ao longo de vários exemplos que poderiam ser postos, uma moralidade irretorquível. E esse é um discurso que, de alguma forma, alimenta um discurso de ódio, alimenta um discurso de segregação, em nome de uma moralidade, de um espírito do povo extremamente preocupado. Tem uma outra passagem de Gontardo Caligares que vai, de alguma forma, caracterizar esse risco do totalitarismo e da distopia. Quem pratica o horror em nome de uma regra, será que com ele gosta de obedecer e está disposto a fazer qualquer coisa para fazer satisfeito o seu desejo de obedecer? Ou será que ele obedece à regra porque a regra é o pretexto que o autoriza a praticar o horror? Uma questão relevante a ser pensado, sobretudo quando, em alguma medida, se tem a necessária discussão sobre as razões de decidir, qual é um comportamento político que o indivíduo tem e a responsabilidade que não é tão somente personalíssima, mas sim política propriamente dito. E essa provocação que o Gontardo vai realizar a partir de 1945 torna-se de todo relevante e que vai aparecer direto ou indiretamente nos textos da Hannah Arendt sobre Eichmann em Jerusalém, por exemplo. Na literatura, a distopia pode ser mirada por vários livros. Nós poderíamos falar de George Orwell, em 1984, como já referenciado, no qual um governo oligárquico, de alguma forma, afasta os principais atributos pessoais e de personalidade dos indivíduos. Poderíamos falar de Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, por todo o risco que a industrialização, a mecanização e grandes corporações, de alguma forma, fazem ao esvaziamento do indivíduo, a estética dentro de um senso comum, de uma grande engrenagem ou de engrenagens que são, de alguma forma, a todo momento substituíveis e interessam uma condição tão somente instrumental. Poderíamos falar também de William Gibson, com o Neuromancear, onde a corporação tecnológica totalitária encampa novamente a autonomia humana. Temos José Saramago, um ensaio sobre a cegueira, de que, de alguma forma, vai caracterizar esse papel paraestatal, social, de um totalitarismo, de uma distopia. A Laranja Mecânica, o Fahrenheit 451, de qual vai ser objeto de uma oficina ao longo da programação. Um outro texto que, de alguma forma, enfrenta o problema da distopia, a ausência da individualidade, desta instrumentalidade dos homens, é de William Golding, quando do Senhor das Moscas. E há uma construção bastante apropriada nesse texto, porque, além de toda a ideia de fazer um cotejo com o Beelzebub, no aspecto religioso, no aspecto mitológico, de alguma forma vai estabelecer a questão dos papéis instrumentais que os indivíduos ou as coisas precisam assumir em uma relação social construída artificialmente,
sempre com esse desiderato da salvação, de uma refundação moral, por assim dizer. Nós poderíamos também utilizar, dentro da lógica do cinema de Gattaca, com toda a questão da programação genética, da programação dos indivíduos, da ideia do espelhamento daquele que é o superior em relação ao que foi preterido quando da sua concepção, ou melhor, da sua programação. Mas eu gostaria, sobretudo, e aí já caminhando para um ponto mais específico, próprio da literatura, que é voltar a um texto do Pier Paolo Pasolini, na lógica de uma literatura cinematográfica, por questões, primeiro, de que boa parte destes que foram anteriormente referenciados já foram enfrentados com maior propriedade no direito e literatura ou, então, em outros eventos do CIDIL. Há um outro fundamento para essa opção sobre o Pasolini, que em 2 de novembro, se eu não estou enganado, né, Alberto, se comemora, com a devida prudência, o assassinato, os 30 anos do assassinato de Pasolini na região portuária de Ostia. Então, boa parte do que se comenta sobre literatura, direito e literatura nos círculos italianos, nesse momento, faz referência ao Pier Paolo Pasolini, tanto no aspecto do poeta, do autor, do diretor de cinema, dessa posição política bastante pessoal com que exerceu e o questionamento que estabeleceu sobre as estruturas políticas, jurídicas e sociais italianas durante a década de 60, a década de 70. E aí, dentro da distopia com que se propõe esse painel, esse seminário, um filme que desperta em muitos sentimentos dos mais diversos, mas que não deixa de passar imperceptível, é Salò, ou 120 Dias de Sodoma, que é um filme datado de 1975, é a última produção cinematográfica do Pasolini, no qual seria o auge do seu inconformismo e da denunciação social sobre essa moralidade pasteurizada que foi instituída. Pasolini tem algumas questões que são interessantes de serem postas, porque toda a sua construção teórica, de alguma forma, está vinculada ao seu comportamento e às suas opções pessoais, que são, no mínimo, inconciliáveis dentro de um glossário. Primeiro, por ser comunista, membro do Partido Comunista Italiano, que posteriormente vai ser expulso pelo Comitê de Udinese, supostamente por violações e por perversão sexual. Católico praticante, que expõe essa crítica em várias passagens, sobretudo nas crônicas jornalísticas, e homossexual assumido. 3 rótulos que, tecnicamente, seriam inconciliáveis com a prudência que precisa ser assumida. E a preocupação central do Pasolini é essa denúncia sobre a estrutura na sociedade italiana, sobre uma questão de um consumismo exacerbado e o choque existente entre uma política de bem-estar, o welfare state, com a ideia de uma americanização da Europa pós-Segunda Guerra Mundial. O arcadismo do homem moderno sobre a métrica italiana também é relevante na sua construção, bem como as instituições e o papel do indivíduo enquanto um ser dotado de consciência para fazer qualquer tipo de objeção ou então de um contra-argumento sobre os fatos. Quando do filme, Salò, Pasolini vai fazer de imediato um cotejo e uma continuidade apurada nos atuais dias, na sua leitura, ao que foi descrito pelo Marquês de Sade durante toda aquela construção literária que depois vai receber o cunha do sadomasoquismo. É a partir dessa fonte que Pasolini vai buscar. Vai buscar de uma lógica de provocar naquele que assiste o filme sentimentos de perturbação, tratando de estabelecer a distorção entre a humanidade, abalar a fé do que se pode ter no ser humano. E aí já uma questão que pode ser destacada do filme, uma passagem registrada por um magistrado, que não há nada tão glorificante como o mal. Essa é uma expressão absolutamente provocante,
angustiante, tanto pelo local de fala deste que porta, sobretudo pela limitação do mal, ou então qual é a leitura, qual é o cenário em que o mal efetivamente possa coabitar dentro de um sistema que se diz democrático, pautado por um Estado de Direito. A construção do filme estabelece 4 personagens que são centrais, que são os grandes acordantes. O primeiro deste acordo... Você ou Angelina Jolie? Você permitiu uma maior penetração na importância social, institucional que a Igreja Católica representa no círculo italiano, e que esse bispo tem algumas perversões na lógica de um pendor bastante franco ao crime, o desapego à religião, e aí o bispo católico, em alguns momentos, tem comportamentos ateus ou agnósticos, e a vicissitude da velhacagem. Ao lado do bispo, que é representado no filme, há um outro personagem que também é central, que de alguma forma dá origem a toda a trama, que é o Duque de Blages, representando um banqueiro, o sinal do capital, o capitalismo puro, que bárbaro, egoísta, dotado da mais fértil imaginação para a orgia, pródigo em relação ao prazer, mais avarento para as utilidades, é capaz, desde a covardia até o assassinato. O detalhe é que esse Duque de Blages, que representa o capital, vai ser exposto em um outro momento como irmão do bispo. E aí a provocação que o Pasolini vai fazer dessa relação entre um sistema financeiro e a Igreja Católica. Que nós não precisamos nem fazer referência a todo o que acontece após o vazamento dos dados do Vatilix, por exemplo, e a exposição desse eixo quase indivorciável entre essas duas instituições. Existe também o presidente Curval, que representa o Estado, a figura do executivo, esse braço político, sádico, gastos mínimos com as pessoas em todo momento. E aí o presidente Curval tem uma passagem na parte 2 do filme que é emblemática, é brutal, no qual se celebra um pacto para todos aqueles que foram conduzidos a esse espaço no qual acontece a trama, sejam obrigados a comer merda. Simplesmente reduzido à frase, comam merda. Com uma condição de autoridade, de insistência, e que não gera uma objeção, um movimento de revolta claro dentro daqueles que se submetem a essa condição. E aí, além do banqueiro, além do presidente, além do bispo, também o magistrado, que vem a representar uma outra instituição importante, sobretudo pelo momento histórico em que a Itália vai se envolver nesse cenário com a magistratura, que tem a figura de falsidade, automaticamente traiçoeiro e extremamente implicante com todos. Esses 4 personagens estabelecem a figura de um pacto em torno de selecionar 8 garotas, 8 garotos, 3 narradoras e uma pianista, 3 garanhões, 4 criados, cozinheiros e 4 filhas destas cozinheiras casadas entre si para coabitar em um castelo. Esse espaço do castelo também é provocante porque representa a condição da clausura, a condição do medievo dentro da modernidade. Eu tenho a construção e a passagem do Estado, a construção do Estado moderno, melhor dizendo, seria um cenário no qual o privado habita em condição absoluta, de que não existem vínculos públicos que 120 dias de orgia, no qual 3 momentos são significativos. O primeiro deles, a ideia de uma fase relacionada, sobretudo, ao ciclo das manias. E aí a perversão sexual, no sentido mais puro, todos esses que foram, de alguma forma, postos dentro de uma relação de subserviência, são postos à condição de nudez, para descaracterizar atributos individuais aprisionados como cachorros, para práticas sexuais que vão ser postas sem limite e sem nenhum controle. Dentro dessas práticas sexuais, a grande guia, guru, passa a ser uma prostituta que vai reproduzir as suas experiências, que culminam, em um outro momento, o ciclo da merda. Que é
o extremo da condição de jugo, porque todos os 4 condição precária de um banquete celebrado tão somente para que todos possam se servir dos excrementos desses que são as 4 potências italianas. Depois disso, o ciclo do sangue. No período de 1800, que é o onde ocorreu 68, da condição mais desumana possível, digamos assim, se vai à ideia de que agora é a dor que precisa prevalecer, com instrumentos de tortura, com instrumentos de violações sexuais, que caminham para o massacre de todos esses no último dia, no dia derradeiro dessa experiência. Todos eles, de alguma forma, se apresentam entre esses 4 contratantes como liberais. Isso é uma outra questão do desafio da liberdade em coabitação com os direitos humanos. E esse liberalismo é estranho porque é um liberalismo maculado pela ideia de um fascismo que pode ser coabitado, que pode ser preenchido também com a ideia de uma anarquia. É uma confusão total de sentido e de vínculos políticos e ideológicos em nome da perversão sem limites. De que se celebra, por exemplo, um único pacto que estabelece a regra que vai ser aplicada. A regra é tão somente uma regra procedimental para os atos sexuais e para os atos de perversão. De que o único momento em que estabelece uma ideia de tentar se criar um contraponto é quando da violação de uma das moças, em que ela vai dizer o seguinte: por favor, eu sou órfão de um combatente da guerra. Que não estabelece um juízo de contra majoritário pela ideia tão somente de resgatar um Estado de Direito. Não há uma utilização da legalidade, não há utilização de direitos, de valores jurídicos, com o limite que isso pode ter, para a ideia de fazer uma objeção, de fazer um breque ao que vem a acontecer. Mas tão somente uma condição da guerra, que é um estado de exceção. Um estado de exceção para tentar justificar tal prática. O magistrado tem uma outra passagem que seria de toda posta para críticas e, sobretudo, para reflexão pelo momento que nós temos, no qual ele vai dizer: não há perdão sem derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não se obtém o perdão. Que é extremamente provocante, preocupante, e em algum momento pode trazer questões com que nós estamos, de alguma forma, acostumados. Por fim, eu gostaria de deixar uma palavra extraída dentro desse filme que estabelece justamente essa condição de um totalitarismo, de um puritanismo moral, no qual o bispo vai perguntar, uma lógica quase que categórica, portanto afirmativa, de que tudo que é bom em excesso efetivamente é bom. E aí talvez aqui nós possamos fazer uma outra aproximação e uma pergunta derradeira: afinal de contas, quem nos protege da bondade dos bons? Esse é um discurso que, em guardadas as proporções, estabelece uma premissa totalitária de uma moralidade artificial que precisa ser enfrentada, sobretudo, para a discussão dos direitos humanos, para a discussão da democracia e os cenários em que a censura possa, de alguma forma, estabelecer. Com isso, agradeço a oportunidade, o convite, e muito obrigado.